Tudo bem, investidor? Sejam bem-vindos ao nosso canal central do REIT. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um REIT que tem 8% de dividend yield em dólar, isso por um tempo prolongado. E eu sei que isso é muito atrativo para aquele investidor que está chegando nos Estados Unidos, mas fica com a gente aqui até o final do vídeo, que nós vamos falar sobre a segurança dos dividendos de EPR Properties, um dos REITs, inclusive, que faz pagamento de dividendo mensal nos Estados Unidos. Antes de mais nada, a gente precisa explicar um pouco a tese desse REIT aqui, né? Ele é considerado ali um REIT de experiência, que trabalha principalmente ali com cinemas, parque de diversão, parque de diversões, esquis, enfim, é uma infinidade ali de produtos que eles oferecem e de imóveis para os seus inquilinos. Vale lembrar que esse REIT aqui pratica um modelo de contrato chamado Triple Net Lease, que é onde o inquilino é responsável por seguro, manutenção e imposto. Os contratos são de longa duração, em média entre seus 10 e 15 anos, e que oferecem, em tese, uma estabilidade de renda muito grande para o investidor. Lembramos sempre aqui que quando a gente fala de segurança, a gente fala de segurança no contrato também. Em um contrato net lease, a gente tem dois momentos mais sensíveis ali. Um é o vencimento dos seus contratos, quando o contrato acaba ali. Se houver uma demanda muito grande, é natural que os aluguéis subam. Se não houver, é natural que os aluguéis caiam. Mas nesse caso, nos net leases, a gente acaba tendo uma segurança maior nesse modelo, visto que o tempo de contrato é muito longo. Mas a gente tem outro risco também quando a gente fala aqui, que são os inquilinos, se eles possuem capacidade de pagar os seus aluguéis e como eles reagem ali ao longo do tempo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a PR Properties. Para quem não conhece esse REIT, né? 41% da sua receita é oriunda de cinemas. Então, de tudo aquilo que ele recebe ali, a gente vê que quase metade vem de cinemas, e cinemas é um modelo de negócio hoje que sofreu bastante durante a pandemia e ainda sofre. Desses cinemas, a gente tem três grandes inquilinos. Um é Cine Road, Regal Cinemas e o cinema Cinemark. Dois deles, inclusive, acabaram pedindo falência ali no ano de 2020, né? Fizeram a recuperação judicial e voltaram. Né? 24% da sua receita vem do que eles chamam de Eat and Play, 11% de atrações diversas, aí a gente vem campos de esquis, fitness, né, que são ali as academias de ginástica, experimental, que seria uma experimental loading, que seria ali os nossos hotéis, né, hotéis mais voltados para resorts, né, game cultural e uma parte ali de cerca de 7% voltado para educação, principalmente jardim de infância, escolas privadas, né? Quando a gente fala de segurança, vamos analisar aqui a segurança dos inquilinos, né? A taxa de cobertura dos seus aluguéis. Para tudo aquilo que o REIT recebe, seu EBITDA, o quanto que sobra, quanto que ele tem a mais de gordura ali. No caso dos cinemas, a gente observa que até 2019, por exemplo, a taxa de cobertura dos aluguéis girava em 1,7. Ou seja, para tudo aquilo que ele, porque ele precisava pagar de aluguel, ele recebia quase o dobro ali de EBITDA, né? Mas quando a gente olha hoje, esse já chega na casa de 1,3, caiu. Então a segurança aqui do aluguel desses inquilinos aqui, ela acaba ficando menor. E isso acaba sendo um risco aqui para nós. Mas quando a gente olha para os outros modelos de inquilinos, né, que são os não, que se chamam de no theater, ou seja, os que não são cinemas, a gente vê que a taxa de cobertura dos aluguéis ela aumentou ali ao longo do tempo. E é lógico, a EPR Properties até 2019 ele tinha quase 51% dos seus aluguéis oriundos de cinema. Hoje isso vem sendo reduzido ali, em virtude de venda de parte desses imóveis e aquisição de outros modelos de negócio que a gente vai comentar daqui a pouco com vocês, né? Aqui estão alguns modelos de negócio que eles trabalham, né? Eles têm ali um resort de águas termais, por exemplo, no Colorado, campos de esqui, enfim, hotéis. É uma variedade muito grande além dos cinemas que esse REIT trabalha. E eles mostram aqui qual é a sua orientação de crescimento aqui para os próximos trimestres. A gente vê claramente que os cinemas eles tendem a reduzir dentro do portfólio, assim como já reduziu nos últimos 3 anos, cerca de 10%. E eles pretendem aumentar ali a sua exposição a outros modelos de negócio, né? Principalmente ali o que eles chamam de experiencial, né? Vamos se dizer, por assim dizer, né? E reduzir também ali o seu portfólio de centros de educação. Inclusive, eles falam dentro da sua orientação de crescimento que o vencimento desse portfólio aqui de escolas privadas, por exemplo, eles pretendem, em tese, devolver, seria permitir que o inquilino recomprasse, e eles já têm tudo isso negociado ao término dos seus contratos, eles não pretendem trabalhar mais com o sistema de educação. E como que o REIT vem investindo? No último trimestre, ele investiu quase 200 milhões de dólares ali, né, em diversos portfólios, um deles esse Climber aqui, né, que são aqueles centros de escaladas ali, indoor,
Um deles foi no Brooklyn, por exemplo, que é a Vitol, né? E a gente vê que isso é um foco principal deles, mudar a sua orientação aqui. E vamos lá falar agora um pouco mais de avaliação desse REIT, né? O que, que a gente enxerga dele aqui para o futuro, como que a gente pode se posicionar e, principalmente, o que, que a gente deve esperar ao investir em EPR Properties. Quando eu mostro aqui, vem mostrando ali crescimento da receita líquida, FFO, enfim. Mas o que mais importa para nós investidor, no caso de EPR Properties aqui, é o FFO per share, que é a última linha que eu coloquei ali, inclusive sublinhei aqui para nós aqui em vermelho, né? Circulei aqui. A gente vê que o FFO por ação, porque isso é o que vai orientar o crescimento para nós investidores, ele foi de 1,30, né? 1 dólar e 30 centavos, em comparação com 2022, que foi 1,16, um crescimento de 12%. Apesar de todos os problemas que os cinemas apresentam hoje nos Estados Unidos, ele vem conseguindo crescer. Apesar de das redes de cinema, o AMC, que entrou em pedido de falência em 2021, Regal agora recentemente, eles entram num pedido de falência chamado de capítulo 11, que nada mais é do que uma reestruturação judicial, e nessa reestruturação judicial, os aluguéis continuaram sendo pagos, então a gente tem ali uma receita ainda recorrente desses cinemas ali, com esse risco todo que eles apresentam, né? E não só isso, hoje 98% do portfólio de EPR Properties se mantém ocupado, mesmo os cinemas aqui com esse risco todo que eu mostrei aqui para nós, né? Mas vamos falar aqui de expectativa. EPR Properties, eu que já sou investidor há bastante tempo, né, ali, muitos anos, a gente acaba identificando o que a gente deve esperar de cada REIT. Esse gráfico que eu mostro em tela aqui para vocês, ele mostra nada menos do que o dividend yield, tá? Que eu não estou falando de dividendo, valor pago, mas o yield médio de EPR Properties ao longo dos últimos 10 anos. A gente vê claramente que o yield de EPR Properties ele sempre jogou ali na casa dos seus 6 a 7%, mesmo antes da pandemia, um período que a gente tinha taxa de juros muito baixa nos Estados Unidos. A gente vê aquele pico que ele deu em 2020 em virtude da pandemia. A gente lembra que durante a pandemia a cotação dos REITs despencaram e o yield ele é uma métrica inversamente proporcional à cotação. Se a cotação cai, o yield sobe. Se a cotação sobe, o yield cai, né? Mas ali a partir de 2021 a gente vê uma queda no seu dividend yield em virtude do corte nos dividendos. Então o REIT passou ali no momento da pandemia, ele cortou seus dividendos, ele tinha um programa de crescimento de dividendos, eles cancelaram esse programa e partiram ali para recompra de ações. Entre 2020 e 2021, ele fez uma série sistemática de recompra nas suas ações, mas mesmo assim a gente vê que agora o yield dele se mantém alto, na casa de seus 7, quase 8%. E eu sei que isso é atrativo para o investidor, né? E eu quero lembrar que, novamente, o investidor, que EPR Properties é um REIT clássico para aquele investidor que quer um dividend yield mais elevado, né? E dividend yield elevado não vem de graça, vem com risco que eu mostrei para vocês, uma exposição muito grande ainda ao setor de cinemas. E quando a gente fala de yield, a gente tem que lembrar que a gente tem dois tipos de retorno, né? Não qualquer tipo de ativo aqui, não só REITs, que é o nosso ganho de capital, que é o crescimento da cotação da ação, e o nosso dividendo. No caso de EPR Properties, a gente vê claramente aqui que a cotação ela sempre andou um tanto de lado, até mesmo antes da pandemia ali, girando na casa de seus 70 a 75 dólares, mesmo apresentando crescimento de seus dividendos. Isso acontecia porque, mesmo o dividendo crescendo, a gente via ali que o REIT se mantinha com um yield elevado em virtude de dois fatores: uma perspectiva de crescimento de dividendo mais baixa e o risco dos cinemas que tinham ali. Hoje a cotação de EPR Property chega na casa de seus 41 dólares, né? E vamos falar aqui de avaliação do REIT propriamente, né? Qual a segurança que a gente tem nesses dividendos aqui, né? Ficou um pouco cortado aqui, mas mostrar aqui para o investidor. Hoje o FFO por ação dele anual é de 5 dólares e 20 centavos. Ele paga de dividendo 27 centavos, mas, de novo, EPR Properties é um REIT que faz pagamento de dividendo mensal, né? Então, a gente calculando isso aqui vai dar 3 dólares e 24 por ano. Isso dá um payout de 62%. É um payout que a gente considera seguro, abaixo da média dos seus pares no setor de net lease, que gira na casa dos seus 75% até 82%. A gente considera um payout seguro ali para esse modelo específico de contrato chamado aqui net lease. Mas fazendo aqui a avaliação de hoje, né? Lembrando que EPR Properties é um REIT que a gente espera ali muito do dividend yield dele. A gente quer e a gente sabe que o maior parte do retorno de EPR vai vir do próprio dividendo dele, e isso não me frustra tendo um REIT como esse na carteira com esse requisito, né?
Hoje, se ele voltasse o seu payout para os padrões normais, né, dentro do setor de net lease, seu payout ali na casa dos seus 75%, ele pagaria um dividendo anual de 3 dólares e 90 centavos, ou 32 centavos, ponto 5 ali por mês para o investidor, né? Se a gente for considerar o yield médio dele aqui de 7% hoje, que é natural aqui para esses REITs aqui, a cotação dele chegaria na casa de seus 55 dólares. Lembrando hoje que PR Properties, a cotação dele está em 41 dólares. E essa cotação de 55 dólares, ela se aproxima muito da máxima que ele atingiu ali no começo de 2022, que foi os seus 56 dólares. Isso aconteceu em virtude do mercado um pouco mais otimista, elevou a cotação dele, apesar do crescimento dele, ele ter informado ali um crescimento de dividendo no pós-pandemia. E hoje a gente vê a cotação do REIT ali despencando, né, caindo bastante ali, em virtude desses fatores que eu apresentei aqui para vocês. Então, a EPR Properties, a gente tem que lembrar dois pontos principais. Ele é um REIT que ele tem capacidade, sim, de aumentar o seu dividendo, não faz, porque ele quer manter segurança ali da estrutura de dividendo que ele tem hoje para o investidor, porque para um REIT ou para qualquer empresa nos Estados Unidos cortar dividendo, o mercado não encara isso com bons olhos, né? E ele fez um corte de dividendo ali durante a pandemia, e é isso que a gente mostra aqui para vocês. Ele vinha crescendo seus dividendos sistematicamente, né? Até anterior ali 2020. Em 2020, com o fechamento do mercado, a gente tem que lembrar que afetou fortemente os cinemas, né? A área de entretenimento como um todo foi toda fechada, foi uma das últimas a ser reaberta. Ele cortou seus dividendos. Ali em 2022 ele voltou a crescer os seus dividendos, mas ele estabilizou. Ele não passa a ser mais aquele REIT que tem uma perspectiva de entrar numa carteira de dividendo container, que são 10 anos crescendo seus dividendos, um dividendo aristocrata, 25 anos, né? É como se o REIT ali em 2020 ele tivesse zerado a sua vida e começado novamente todo aquele crescimento ali de dividendos. Para o investidor institucional, para nós aqui, a gente encara isso com a perspectiva de que não é um REIT muito confiável em um momento de estresse de mercado. Então, você, investidor que está investindo em PR Property, você tem que estar consciente que a maior parte do retorno vai vir do yield que você tem nele e você não pode esperar uma resiliência muito grande ali dos seus dividendos, que agora volta assim a começar a crescer, mas não no mesmo ritmo que a gente tinha até 2020, né? E os maiores riscos que a gente tem aqui, como eu falei para vocês, né? Regal Cinemas hoje, com seus maiores inquilinos, fechou 39 cinemas ali em meio nessa crise da falência que ele teve. Hoje, a EPR Properties ele tem um desconto no seu valor patrimonial de 13 dólares. Ele tem uma dívida EBITDA ainda bem controlada, na casa até 2022 era 5,1, hoje já tem 5 vezes, né? Para o padrão americano que a gente considera baixo, ele seguindo até 6 vezes. Não tem dívida para vencer até agosto de 2024, né? Nós estamos em 2023, então ele mantém uma liquidez muito grande no seu caixa, chama muita atenção a sua capacidade de absorver liquidez do mercado, já que ele tem uma taxa de crédito que é aprovada de 1 bilhão de dólares, ele tem 100 milhões de dólares ali dentro do seu caixa, que seria suficiente para pagar já só a dívida de 2024, mas a gente vê que ele vem se mantendo ali abaixo. Quando a gente fala das principais métricas que a gente tem para o REIT, né, quais são algumas delas? Né? Segundo o Notas Net Asset Value, hoje ele tem um desconto de 13%. O seu PFFO hoje, que gira na casa do seu de 8 vezes, abaixo da média dos Net Lease, que são 13 vezes, e abaixo da média do mercado geral dos REITs hoje, que é 11 vezes PFFO. É um REIT que tem capacidade de se valorizar ainda, principalmente passado toda essa crise que a gente tem com cinemas, lançamento de filmes, é algo que afeta bastante, inclusive, a cotação ali de PR Properties, mas que eu quero salientar com o investidor, ele é um REIT que a gente não pode confiar muito que os dividendos dele vão ser resilientes ao longo do tempo, como foi provado ali durante a pandemia, mas em compensação a gente tem que estar consciente da capacidade que esse REIT tem de entregar um retorno muito forte para o investidor através do dividendo pago, porque não só agora, mas mesmo antes da pandemia, a gente vê que ele sempre foi um REIT que manteve seu dividendo yield elevado. Por isso que muitos investidores perguntam, né, se existe uma correlação muito forte entre taxa de juros e o yield, ou a cotação dos REITs. Depende muito do REIT. No caso de EPR Properties, a gente vê que mesmo quando a taxa de juros nos Estados Unidos estava zerada ali, ele é um REIT que já entregava um yield elevado em virtude do risco que a gente tinha nos seus inquilinos, do não pagamento deles, e aí é lógico, né, perspectiva de crescimento. Hoje é um REIT que vem mudando seu portfólio e a gente espera que aquele investidor que gosta de um dividendo mais elevado talvez se sinta um pouco mais atraído pelo EPR Properties e principalmente, é lógico, pelos seus dividendos mensais, que ao meu ver não é algo que a gente deve levar em consideração, como eu mostrei para vocês. O que importa é o dividendo pago ao final